Estamos de volta com o debate sobre doping no Brasil e no mundo. A ESPN Brasil abrindo esse espaço para discutir seriamente o assunto que preocupa o esporte mundial. Como havia prometido no bloco anterior, o senhor bicampeão mundial Wlamir Marques. Boa noite. Boa noite, João Bernardino. Boa noite. Faz tempo que não te vejo. Boa noite. Doutor Júlio, é o seguinte, eu acho que o senhor, ao trabalhar com as modalidades, eu vou falar por causa do basquete, que está citado ali 9 jogadores de basquete. Eu também não quero saber o nome, porque não me interessa. Eu quero aconselhá-los, né? Eu tenho a impressão que ao instante que o senhor trabalha com os jogadores de basquete, o senhor conhece a modalidade. A modalidade de basquetebol, que dizem que é uma modalidade para gente grande, na verdade é para gente grande. Mas quem deixa o jogo bonito não é o grande, é o pequeno, que provavelmente não toma anabolizante. O jogador de basquete é exigido dele muita destreza, muito trabalho com a bola. Desde criança ele vem trabalhando no manejo da bola. No transcorrer da sua vida, acaba se destacando aquele jogador que sabe fazer as melhores coisas com a bola. Então, que ele dribla bem, que ele passa bem, que ele arremessa bem, que ele marque bem. E tudo isso exige esforço, tudo isso exige um trabalho. E esse trabalho é muito desenvolvido pelos técnicos dentro da quadra. Você driblar bem exige muito trabalho na quadra. Você passar bem exige também muito trabalho. Você arremessar bem nem sempre é trabalho, é muito característica. Por isso que tem cestinhas e não cestinhas. Tem jogadores que fazem 40 pontos por jogo e tem jogador que faz 2 pontos, 4 pontos por jogo. Não representa que joga melhor ou joga pior, apenas incesta mais. São características. Eu acredito que o senhor, quando trabalha com jogador de basquetebol, deve conhecer essas características. Porque ao instante que o senhor é procurado por um jogador de basquetebol, que não importa qual, daqui para frente, eu gostaria que qualquer jogador de basquetebol que esteja me ouvindo, que não procure o Dr. Júlio, não procure médico nenhum a busca disso. Porque um jogador de basquetebol, ele não se faz com anabolizante. Um jogador de basquetebol, ele se faz, como eu acho que na piscina, ele se faz na quadra, é na quadra. Eu vou dizer mais, o que a gente vê nas quadras, esses jogadores mais altos e mais fortes, eles são apenas truculentos, não são jogadores de basquetebol. Eles são homens que são capazes de pegar todos os rebotes, mas em seguida perde, porque não sabe o que fazer com a bola. O jogo de basquetebol é um jogo para homens e meninas, se não totalmente inteligente, um pouco inteligente. É jogo de destreza, de velocidade, de agilidade, de rapidez, de reflexos rápidos. Será que o remédio, ele quando procura o senhor, desculpe até eu falar dessa forma, ele procura ser mais rápido, ele procura ser mais alto, ele procura ser mais forte, ele procura incestar mais? O que ele procura, na verdade, quando ele vai procurar, ou não é só o senhor, doutor Júlio, ou qualquer outro médico que vai à busca desse tipo de recursos para ele ser profissionalmente melhor? O que leva, por exemplo, um nadador a ele tomar isso daí, para ele chegar primeiro? Ele precisa ter talento, o cara precisa ser bom, para jogar voleibol, o cara precisa ser bom, precisa ter talento, não é só tomando remédio. Tomando remédio, o cara vai saltar mais, ele vai cravar a bola, ele vai o quê? Talvez ele vá ocupar mais espaço dentro de um campo. É daqueles indivíduos que a gente está cansado de ver aí, que deixa o jogo feio, deixa o jogo horrível. Então, a minha mensagem é o seguinte, depois até da resposta dele, eu gostaria de deixar uma outra mensagem final, porque eu mais ou menos eu calculo a resposta do doutor Gil. Eu não quero recriminá-lo não, doutor. Eu só aconselho a todo jogador de basquetebol, não procure o doutor Júlio ou nenhum médico para esse objetivo. Puxa vida, vamos deixar esse tipo de mensagem aqui. Vamos deixar a mensagem que o atleta do atletismo não procure isso. Não interessa a medalha, meus queridos. Isso pouco importa. Eu tenho 2 medalhas olímpicas, meus queridos. Você sabe quando isso é dado valor a isso? Nunca. Nunca. Só em época de Olimpíada que me procuram para tirar fotografia tirar fotografia da medalha. Fora isso nunca me deu absolutamente nada. Medalha não vale nada, o que vale é o esforço, é o desempenho, é você se dar bem com você mesmo, é você gostar de você mesmo, do jeito que você é. Do jeito que você é. Você pode ser o último
Eu vejo uma corrida de atletismo, isso aí passa sempre, uma mulher que chegou aos pandarecos, essa mulher é a grande imagem da Olimpíada até hoje, ela não tomou absolutamente nada. Por que não se destacou aquele que chegou em primeiro? Se é que ele tomou alguma coisa de anabolizante, meus amores, eu quero deixar para os meus queridos jogadores de basquetebol, por favor, você vai ser craque, você vai ser bom dentro da quadra. Nós temos o maior jogador de basquetebol que nós tivemos até hoje no mundo. Se você olhar para ele, é um jogador íntegro, sem ser músculo, sem ser forte, chama-se Michael Jordan. Esse cara, ele foi quem? Ele foi um cara forjado dentro da quadra, capaz de fazer coisas que até hoje ninguém fez. Ninguém fez. E se tomou anabolizante, sei lá qual foi, porque ele não ficou truculento. Lá tá cheio de truculento, tá cheio de americano, tá cheio de negro ruim pra caramba lá, que é apenas forte, mas jogar absolutamente nada. Eu aconselho você, meu querido jogador de basquetebol, treine, fica na quadra, fica o dia inteiro, batalha lá o dia inteiro, você não precisa de anabolizante. Anabolizante, meu querido, não dá talento, não dá cesta, não dá rebote, não dá absolutamente nada. Tá bom? Há um equívoco muito grande em dizer que o anabolizante só dá truculência, só dá ganho de massa muscular. O anabolizante dá muita destreza, dá muita explosão, tanto é que os atletas de 100, 200 e 400 metros usam direto. São aquele monte de músculos que chegam em 10 segundos ou menos. O atleta de basquete é um dos maiores usuários de anabolizante. Eu já tive 4 pivôs do basquete, 2 de 4, 2 de 6, 2 de 8 e 2 de 10. Os 4 iam de sábado lá no consultório. Os 4 chegaram das últimas Olimpíadas decepcionados, porque eles falavam que um jogo de corpo do norte-americano jogava eles para arquibancada. Todo atleta da NBA norte-americano toma anabolizante. É difícil você pegar um cara com Shaquille O'Neal, com 135 quilos, com a explosão, com a potência dele, sem usar nenhum tipo de medicamento. A genética, o talento é super importante, a dedicação, o esforço diário, o próprio técnico em si. Mas o uso de suplementos e de medicamentos é fundamental, senão o atleta não consegue chegar lá. Por favor, eu queria terminar porque eu sabia que a resposta seria essa e também não me foi estranha e também não quero recriminá-lo por isso não. Eu quero deixar a mensagem. Esses 4 caras, eles devem ser ruins pra caramba. Não devem jogar absolutamente nada. Se estão na seleção brasileira apenas porque são fortes. Só isso. O senhor está citando não a última Olimpíada de Sydney, não. Porque o Brasil não foi. Não. A Olimpíada de Atlanta. Palomino, lembrando que os Estados Unidos chegou em 5º lugar, então realmente se eles se anabolizaram não serviu para muita coisa, né? Então significa que os outros também evoluíram. Neilton Moura também, comentarista da ESPN Brasil, técnico de atletismo. Neilton, por favor. Bom, o que eu queria dizer é mais voltado para assinante mesmo. Porque acho que a participação nossa aqui, de todo mundo que está aqui, já deu para perceber que ninguém veio para cá com vontade nenhuma de discutir com essa pessoa. 99%. Está todo mundo preocupado Exato. com o que você está pensando lá em casa. Né? Uma mesa bem formada. Eu gostaria de falar. Então a nossa preocupação é com o assinante, é com os atletas, é até com os frequentadores de academia, né? Que nem são atletas ainda, provavelmente nem vão ser atletas. Em ciência, né, o que não se pode explicar é milagre. E o pessoal que faz pesquisa, os cientistas, não tem encontrado muitos milagres. Aliás, eu acho que não tem encontrado nenhum milagre. Infelizmente, os atletas, e a declaração da Eliane é prova disso, né? Quando eles pedem uma competição, eles tentam explicar dizendo que o adversário está dopado. É uma explicação que para eles resolve toda derrota, todo problema. Né? Então eu gostaria que o Dr. Bernardino e o Nélio, que acho que são as pessoas que poderiam explicar melhor isso, tentassem passar para o assinante o que é um atleta de ponta, né? Se o uso de anabolizante pode transformar um praticante de esporte em atleta de ponta, um simples praticante de esporte, e quais são os danos que essa vaidade pode causar nos frequentadores da academia. Por favor, faz. Eu vou começar, acho que a segunda parte o Dr. Bernardino vai responder muito melhor, mas acho que não há dúvida nenhuma que, e também já foi falado aqui exaustivamente, né?
o atleta de ponta é aquele que foi escolhido. Quer dizer, depende um pouco da tua crença, pode ter sido pelo acaso, pode ter sido por Deus, mas é aquele que já tem todo instrumental que vai conduzi-lo aos resultados de elite. A gente costuma falar, primeiro você tem que escolher seus pais, não é nem só escolher os pais, tem que escolher os genes certos do pai, os genes certos da mãe, para você poder ser um atleta de ponta. Isso está fora do teu controle, não dá para você fazer. Então, não é vergonha nenhuma se você não pode ser um atleta de ponta, porque o aspecto principal está fora do teu controle. Eu acho que você pode ficar envergonhado se você não é capaz de conviver com isso, com as suas limitações, e aí buscar esse tipo de ajuda para tentar ser alguma coisa que você, na verdade, nunca vai ser. Nem com todo o conhecimento que talvez ele tenha, se é que na verdade tem. Então, acho que a primeira coisa é essa, você procurar conviver bem com você mesmo. Fiquei super contente aqui agora. Primeiro eu ouvi a fala do Bernardinho, mas agora principalmente eu ouvi a fala do Vlamir. Né? Eu saio daqui, eu tenho certeza que eu saio daqui renovado com a esperança de que esse tipo de discurso vai conseguir atingir os assinantes, principalmente os jovens assinantes, que são aqueles que podem estar muito mais expostos às opiniões infelizes às quais a gente se expôs essas 2 semanas. Por isso. Vocês vão ser responsáveis. Eu gostaria só de colocar uma coisinha no meio do caminho antes da resposta. Também o doutor Zé Carlos já quer falar também. Que eu acho que a gente está conseguindo avançar, quer dizer, e mostrar que esse encontro, o lado positivo desse encontro, e mostrar esse outro lado, quer dizer, o lado do esclarecimento. Há uma tentativa aqui de esclarecer, de chamar a atenção para os jovens que ainda estão iniciando no esporte, em busca de um sonho e podem, no meio do caminho, desviar. Mas já que você é ligado ao atletismo e seu irmão também, se tem um esporte que preocupa no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, e, aliás, todo esse caso aqui começou com um atleta do atletismo. Ele foi muito orgulhoso disso. Né? Por que no atletismo há muitos casos de doping, inclusive com denúncias de gente do próprio atletismo, gente ligada à federação ou confederação, que distribui esse tipo de droga para os atletas brasileiros? Eu me sinto bem à vontade para responder, porque em 88 eu publiquei uma carta, um ponto de vista, que chamava atenção para a existência do doping no atletismo. Em 94 eu publiquei uma outra carta, mais ou menos nos mesmos moldes. Né? Eu acho que o atletismo tem hoje um número tão grande de casos no mundo e no Brasil também, simplesmente porque é a modalidade que mais busca coibir o uso de doping no esporte. Sem dúvida nenhuma. Acho que tanto no Brasil quanto em nível internacional. Então a federação internacional que mais testa contra doping é a Associação Internacional de Atletismo. A confederação brasileira que mais testa no Brasil contra o uso de doping é a Confederação Brasileira de Atletismo. Então é de se esperar que a gente consiga detectar um número maior de casos positivos mesmo. E se a gente consegue detectar esses casos, sinal de que a gente está tendo sucesso nessa nossa tentativa de reduzir o uso dessa substância. Então, acho que a resposta é simplesmente essa. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, 2 atletas foram pegos numa prova de rua, num teste conduzido por iniciativa absolutamente da nossa Confederação Brasileira, em função de uma denúncia suspeita, né, levantada pelo clube da própria Eliane. Quer dizer, normalmente não haveria teste nessas competições. O clube dela não, ela não pertence mais ao clube. Vocês mandaram ela embora. Dá licença um pouquinho. Sem julgamento. Eu não sou do clube dela, mas posso até falar sobre isso também. Pois. Mas uma denúncia suspeita levantada até pelo clube da própria Eliane. Ou Eliane. Então, quer dizer, na verdade, a mensagem que a gente está tentando passar, não só nós treinadores, mas os dirigentes de clubes, dirigentes de federação, de confederação, é que a gente não aceita esse tipo de coisa. A gente sabe que existe, não é só ele mesmo falou aqui, talvez ele conheça os nomes, a gente sabe que existe, deve existir mais, mas a mensagem que a gente quer passar é que a gente não aceita isso. E até onde for possível para a gente, tudo bem, tem substâncias que não podem ser detectadas, paciência. O que puder ser detectado, a gente vai tentar detectar e vai punir. Bom, quanto ao fato de se transformar um atleta de ponta,
Eu sempre digo que o atleta de ponta é como um carro de Fórmula 1, né? Ele tem detalhes muito pequenos, sintonia fina, e você tem que trabalhar vários aspectos. Ele é feito de nutrição adequada, e é isso que nós estamos esquecendo de falar em primeiro lugar. Boa alimentação, primeiro de tudo, tá? Nós temos que ter um acompanhamento, temos que fazer as avaliações fisiológicas, temos que fazer as avaliações laboratoriais, acompanhamento médico, um treinador de ponta. Temos aí o Bernardinho, volto a falar do Bernardinho, mas nós fomos recentemente campeões. Uma política esportiva, ó, nosso vôlei está sempre entre os 4 há mais de 20 anos, é por acaso isso? É doping? 20 anos. Então nós temos aí uma escola hoje de vôlei, atletas surgindo, treinadores surgindo. Então o que faz um atleta de ponta são inúmeros aspectos, sem falar na genética, que é muito importante. Quanto aos malefícios, você assinante, você pai, eu vou dar uma lida muito rápida, são muitos, vou falar algumas coisas. Efeitos tóxicos, cardiovascular, hipertensão, achei estranho porque alguém falou que curou da hipertensão com o Dr. Júlio, sendo que o anabolizante... Eu gostaria de prosseguir, porque senão eu vou deixar somente o colega falar, porque parece que ele é o dono da verdade. Não, é que tem 20 contra a minha pessoa. Eu tenho que falar. Tem 20 Trajano, contra a você minha me pessoa. permitiria que terminasse? Por favor. Palomino. Então vamos lá, infarto do miocárdio, morte súbita, vide aí a Florence, né, Griffith Joyner, que até ele disse que o treinador, fugiu do médico. Na verdade, o médico foi caçado nos Estados Unidos porque acompanhou até o fim, quer dizer, mais uma inverdade. Estrutura e função hepática, hepatite colestática, hiperplasia, carcinoma, câncer. E vai por aí afora, né, agressividade marcante, episódios psicóticos, suicídio, acne, etc, etc. Quer dizer, são inúmeros os malefícios. Nós não podemos esquecer que são pessoas como o colega aqui, que continuam tentando perpetuar essa ideia, né, disseminada por aí no esporte, nas academias, de que o anabolizante é a solução. O anabolizante não é a solução, nunca vai ser a solução para nada. Então, realmente, houve uma mudança de discurso. Preguei isso. Eu estou estranhando, Se as potências não usarem, se houver as mesmas legislações, todo mundo fica sem nada. Bom, eu gostaria, mais uma vez, de dizer como é que uma pessoa que nunca participou de um torneio internacional, nunca viu como é uma coleta de antidoping, não conhece o laboratório Ladetec, que é o único laboratório da América Latina, é brasileiro, que faz um controle rigorosíssimo, são professores, doutores, são mestres, são pessoas sérias que estão lá trabalhando. Como é que ele pode duvidar de um exame que veio, que foi feito? Como é que ele pode dizer que a coleta foi mal feita? Posso explicar sobre o exame? Isso que eu gostaria de entender. Uma pessoa que nunca participou, não faz parte de nenhum contexto esportivo, confunde o caso Pedrinho, que não tem nada a ver com a história, é outra legislação, é outro caso, não tem nada a ver com melhoria de performance esportiva. Ele vem citar e comparar a situação. Essa menina Eliane, essa menina é vítima. Essa menina é vítima, essa menina, eu, se fosse pai dessa menina, eu procuraria as barras da justiça, que é o que eu gostaria de fazer contra o profissional que faz isso com uma filha, com uma menina simples como ela, que está buscando um resultado, porque é a salvação da família, e é enganada, quer dizer, ela nem sabia, aposto que nem a contraprova o colega acompanhou, que é a obrigação dele. É isso que eu gostaria de saber, desafio qualquer atleta seu, dopado, a competir com qualquer atleta que venha trabalhar conosco seriamente. Eu faço um desafio para saber se o resultado realmente vai ser melhor. Eu acho que a maior malandragem é a honestidade. É isso que eu gostaria de passar para o Brasil. Sabe? Vamos parar de querer ser mais esperto, de querer levar vantagem em tudo. O Brasil já pagou muito por isso. A minha atleta, que é atleta do clube, da Funilense, né? De acordo com o senhor, era da Funilense, é uma atleta que estava tendo um problema sério de desequilíbrio hormonal. Ela não estava ingerindo produtos ou androstene para melhorar a performance atlética. Quero que fique bem claro isso daí. Ela estava utilizando de produtos para que ela ciclasse os hormônios que ela não estava conseguindo. Em termos da federação, você falou que ela não fez nenhum exame de dosagem hormonal? Fez exames de sangue comuns. A tríade da mulher atleta, ou síndrome da mulher atleta, ela é feita basicamente clinicamente, tá? Você vê um percentual de gordura baixo, você vê baixo rendimento, você vê a mulher em amenorreia. E eu não vou discutir a parte clínica contigo, porque você não é médico. Tá, doutor Júlio, a gente inclusive já falou exaustivamente do caso da Eliane. Estamos em contato, antes do doutor Guedes, nós estamos em contato por telefone com o doutor Júlio César Lula. Ele foi médico da Portuguesa dos Esportes durante mais de 10 anos e vai também dar seu depoimento. Boa noite, doutor. Boa noite, amigos da ESPN. Boa noite, Bernardino, um grande amigo meu. Eu estou surpreso com as declarações desse nosso colega, que
e que defende o uso de anabolizantes para atletas de alto nível, né? Eu gostaria só de dar um depoimento, eu como médico do futebol por vários anos, que o futebol, nesse tempo inteiro, todo o tempo que eu trabalhei e que permanece até hoje, talvez o esporte, contrariando o professor aí de atletismo, que mais se preocupa com a dopagem. Tanto é que é feito o exame antidoping em todos os jogos. Apesar do futebol ser um pouco diferente do atletismo, desses esportes individuais, por se tratar de um esporte coletivo, a preocupação maior são os usos de estimulantes, né? Mas a gente fica assim, surpreso de ver um colega aí de Piracicaba que poderia estar contribuindo para as nossas associações médicas, no qual eu nunca vi ele presente, nenhum congresso médico esportivo que eu nunca vi presente. Para no meu consultório e ver os diplomas que eu tenho. Você pode ter o diploma, você pode ter feito especialidade, mas eu nunca vi o senhor em nenhuma reunião científica com nós, porque os médicos 10 todos... anos de Unicamp, viu? O senhor é formado aonde? Eu sou na PUC de Campinas. Eu sou na Unicamp, uma diferença muito grande. Eu também acho uma diferença muito grande, é verdade. Muito grande. É verdade. O senhor pagou para estudar, eu não precisei pagar, eu entrei. Tá certo. Tive condições, o senhor deve né? ser muito inteligente mesmo, né? Agora... Outro corporativismo, né? Eu acho... corporativismo de quem quer o bem para o esporte, né? Sem não dúvida. quem quer o mal. Você poderia estar contribuindo para nós com esse corporativismo, denunciando atletas que querem se sobressair com o uso de anabolizantes. Isso o senhor poderia fazer e não estimular eles a utilizarem e burlar o aparecimento desses anabolizantes no exame antidopagem, né? Então, a gente fica assim, surpreso com a denúncia dessa do senhor, porque se o senhor vem a público dizendo que há doping, né, no esporte, evidentemente que há doping no esporte. Se não houvesse doping no esporte, não teria comissões antidopagem, a gente não estaria discutindo este assunto. Agora, o senhor vira público dizendo que ministra anabolizante para melhorar a performance do atleta, para ele poder competir com o atleta de fora, isso é o maior absurdo que eu vi na minha vida, né? Na minha vida esportiva. Então, eu quis entrar nesse programa para poder dar o meu depoimento de um médico que trabalhei 11 anos com futebol, tive a oportunidade de trabalhar com basquete, viu, Vlamir? No ano de 90, 92, e também não vi isso que ele está dizendo. Trabalhei com vôlei e hoje em dia acompanho corredores de rua. São pessoas, não atletas de alto nível, mas que gostam de correr em rua e a gente orienta da melhor maneira possível. Então eu gostaria de dar esse depoimento porque eu estou assim estarrecido em casa. Eu também. Estava vendo este programa e um colega que poderia estar ajudando a comunidade, ele está fazendo ao contrário. A gente que está aqui em casa, ele está vendo a opinião dos... Mais vale uma doce mentira do que uma grande verdade, né? Eu estou vendo os assinantes, né? A opinião dos assinantes. É evidente, os assinantes todos falam, a gente sabe que tem doping no esporte. É lógico que tem doping no esporte. Se não tivesse, não estaria Ben Johnson, foi pego no esporte, e outros atletas de futebol que foram pegos no esporte. Agora, o que a gente não pode é incentivar que os atletas ou pessoas que fazem educação física ou preparação física em academias de bairro utilizem de anabolizantes pensando que vai ser um super atleta, que não vai. Eu sou bem da opinião do Vlamir. O atleta é aquele que tem agilidade, que tem técnica, que treina, que se aperfeiçoa e que não usa esse tipo de medicação. Perfeito. Quero agradecer então a participação do Dr. Júlio também. Dr. Guedes, por favor. Bem, ano que vem, setembro de 2003, vai acontecer lá no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, Congresso Brasileiro de Esporte e Cidadania, né? Que está sendo organizado pelo Instituto Cultural Ágora e pela Congrex. Eu estou falando isso, até assim, no ar em primeira mão, porque esse tema, o esporte e cidadania, se articula diretamente com as questões que estão sendo trabalhadas aqui, né? Só existe cidadania onde há civilização, né? Eu acho que nós estamos, ao fim e ao cabo, em torno dessa questão da civilização, né? Dessa capacidade do homem de se organizar civilizadamente em torno de questões diferenciadas, né? E na história da humanidade, todas essas tentativas que o homem fez de se organizar civilizadamente e continuar
crescendo e construindo, né, civilizadamente, sempre surgiram tentativas de desestruturar, desorganizar isso, né? E talvez nós estejamos diante de uma tentativa, né, pífia ainda, mas uma tentativa. Porque, na verdade, eu não sei se é corporativismo, existe corporativismo, viu, doutor Júlio, mas eu não sei se é o caso, não. Eu acho que é mais uma questão civilizatória do que de corporativismo. Porque se nós não tivermos organismos, né, no caso aqui que nós estamos tratando, científicos, competentes, abalizados, referendados, para decidirem sobre uma coisa ou outra, né? Então eu volto a insistir, esse é o fórum de discussão dessas questões, cientificamente falando. Se não houver isso, minha gente, o que nós estamos diante é de mais uma tentativa do princípio da barbárie, né? O que é o contrário da civilização. Quer dizer, então, e a civilização implica em organização em torno de questões que são da maior seriedade que nós estamos tratando, da saúde humana, da vida humana, e talvez até mais do que isso, sabe? Como o Vlamir falou, né? Contrapondo ao sentimento da Eliane, da felicidade humana, do direito que o homem tem de ser feliz. E o médico é extremamente responsável por isso. Eles se julgam infelizes ou com alguma patologia. Não, o que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte. Voltando aqui no início da acusação à ESPN Brasil, se não é esse caso, a gente não está tratando disso na TV brasileira. E dando 2 horas e tanto a uma discussão sobre essa. Eu acho que o doutor Júlio não é exemplo para ninguém. Mas uma pessoa que lança no ar uma série de denúncias como essa, é importante ser questionado. Como eu acho também que deve ser questionado o uso do doping no esporte mundial e brasileiro. Independente do doutor Júlio, não tem nada a ver com o doutor Júlio. Não tem nenhuma procuração, não assino embaixo nada no doutor Júlio. Mas a gente não pode fechar os olhos para a quantidade de atletas e de futuros atletas, de jovens, em todas as modalidades, porque os casos de doping se sucedem. Neilton mesmo falou que o atletismo tenta coibir, fiscaliza, flagrante em competições até de rua, e vai na rua e pega 2. Nós tivemos o sul-americano recentemente, e até no judô, que é uma competição que a gente podia imaginar que não houvesse nada disso. Teve um atleta flagrado. No triatlon teve outro. Quer dizer, nós estamos falando de casos verificados na coleta do material no último sul-americano, que foi uma competição realizada no Brasil. Nós temos aí um problema do pivô brasileiro no último campeonato mundial de basquete. Então não é um caso, o doutor Júlio não está nem em questão para mim mais. Em questão para mim, a questão no momento é que a gente não pode fechar os olhos, porque tem muita gente. Esse exemplo do basquete, para mim, é perigosíssimo. O Vlamir falou do basquete, nosso ídolo do basquete, nosso exemplo aqui dentro. Mas o Brasil acabou de voltar do Mundial de Basquete e um dos seus atletas, talvez pelo fato até de morar nos Estados Unidos e conviver com esse tipo de gente, que lá a coisa é disseminada mesmo, está aí com